Na quarta-feira anterior ao acampamento de Heidelberg, é o catecismo que nós temos estudado. Heidelberg é o catecismo que nós temos estudado. Heidelberg é o catecismo que nós temos estudado e que trata sobre o Deus da criação. Ele é o nosso rei. A pergunta de número 26, ela diz: o que crê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A resposta é: creio que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do nada criou o céu, governando todas as coisas por seu eterno conselho e providência, todas as coisas por seu eterno conselho e providência, é meu Deus e meu Pai, por amor de seu Filho Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido de que proverá sempre o necessário para a minha alma e o meu corpo. E mais, creio que todos os males aos quais me submeter neste vale de lágrimas, convertê-los-á em benefícios para mim. Sendo Deus onipotente, Ele pode agir assim, e como Pai benigno e fiel, efetivamente o faz. O que nós aprendemos com esta pergunta é que Deus, pelo poder da sua palavra criadora, do nada Ele criou todas as coisas. Mas não somente Deus criou todas as coisas, Ele sustenta todas elas. Até hoje Deus sustenta tudo e todos. Nós aprendemos também que quando estudamos a palavra e aprendemos a respeito de Deus, ou conhecemos a Deus, não encontramos diferença na palavra de Deus quanto ao Senhor ser o nosso Criador e o nosso Redentor. Ele é o mesmo, Ele é aquele que nos criou, e em Cristo Ele é aquele que nos libertou e nos deu uma nova vida. Deus é aquele que sustenta e governa todas as coisas. Ele é o nosso Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos ensina em João 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe no seu nome. Então Deus se revela de maneira especial, Deus se revela de maneira especial, redentora, salvadora a nós, através de seu Filho Jesus Cristo. Ele providencia tudo para nós. O mesmo Deus que dá o sustento material é o Deus que nos oferece o sustento espiritual. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A mesma palavra, a mesma escritura que nos revela o Senhor como aquele que nos provê o que necessitamos materialmente, Ele é aquele que providencia tudo o que necessitamos para a nossa alma. Espiritualmente, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais ou celestiais em Cristo Jesus. Todas as coisas Deus converte para o bem final do seu povo. Deus, o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele tem a capacidade de operam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é onipotente, operam para o bem daqueles que amam, operam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é onipotente, e onipotente quer dizer, Ele tem todo o poder. Por isso a Bíblia o chama de Deus Todo-Poderoso, de forma que Ele age de maneira onipotente. Se Deus é todo-poderoso e permitir que eu passe por um vale de lágrimas, que eu passe por um vale de lágrimas, que eu passe por um vale de lágrimas, que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas Ele sempre estará comigo. Salmo 23 é claro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. De modo que Ele tem poder de converter aquilo que muitas vezes me faz chorar, me faz sofrer, em benefício para a minha alma, em benefício para a minha vida como um servo, como um filho de Deus. E tudo isso Ele faz porque Ele é extremamente bondoso, maravilhoso. Assim é o nosso Deus. Então hoje nós vamos estudar, ou começar a ver, a outra pergunta, que é Deus, o nosso Senhor, Criador, e trata de um tema, Senhor, Criador, e trata de um tema que a Bíblia fala, descreve, e que nós precisamos entender e confiar. A pergunta 27, ela é pequena. Ela diz: o que é a providência de Deus? Ela diz: o que é a providência de Deus?
A Bíblia diz que Deus criou tudo e Deus provê tudo. Deus formou o mundo do nada pelo poder da sua palavra, mas a Bíblia também diz que tudo o que foi feito, ou sem Ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. De forma que, quando nós tratamos deste assunto, nós somos levados à Bíblia e a um tema, a uma doutrina importantíssima para a vida do crente, que é a providência de Deus. E o que é a providência de Deus? Resposta, então, à pergunta 27 é: a providência de Deus é o poder de Deus, onipotente e presente em todo lugar, pelo qual, como por sua própria mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as suas criaturas, de tal maneira que tudo que a natureza produz, a chuva e o sol, a fertilidade e a esterilidade, a comida e a bebida, a saúde e a enfermidade, a riqueza e a pobreza, enfim, nada acontece sem motivo, por acaso ou azar, mas segundo o conselho e a vontade do Pai Celeste. Vejam só que resposta, e esta resposta nós precisamos então questionar. Tem base bíblica, pastor? Claro que sim, ela tem muita base bíblica. Primeiramente, a providência de Deus é o poder de Deus onipotente e presente em todo lugar. Vamos para Atos 17, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, depois dos Evangelhos, é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, Atos 17, vamos para lá. A partir do versículo 16, nós nos deparamos com a passagem em que Paulo, ele está em Atenas, a sede, o centro da intelectualidade grega, e não perdeu a sua influência no período em que o próprio Império Romano era o império mais poderoso da época. Paulo está então na cidade grega chamada Atenas, e lá em Atenas existia um lugar chamado Areópago. O Areópago era o lugar onde os filósofos, os pensadores, e justamente no Areópago existiam todas as divindades que os gregos criam e adoravam. Várias imagens para vários deuses. Inclusive, os gregos, eles tinham tantos deuses e conhecidos como uma relação ou um rol tão grande de deuses que eles chamavam de panteão. Então, tinha Deus para a fertilidade, tinha Deus para o amor, tinha Deus para a guerra, tinha Deus para a água, tinha Deus para tudo, para todos os gostos. Paulo chega lá, vejam só o versículo 16, a partir do versículo 16, capítulo 17, o que acontece. Vamos ler versículo 16 juntos, vamos lá? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, ele estava esperando companheiros missionários de viagem. Silas e Timóteo estavam sendo aguardados pelo apóstolo Paulo. Em Atenas ele os dominava a cidade. Já falei a vocês, eles adoravam muitos deuses. O espírito de Paulo, ele começou a se revoltar em face da idolatria dominante lá entre o diz que há um espaço santo, um espaço permitido para que nós nos revoltemos contra as injustiças espirituais ou de um povo da nossa cidade. A diferença está no princípio bíblico que nós devemos nos revoltar ou irar e não pecar. Quando nós nos revoltamos orando a Deus, mas estavam trocando Deus por deuses falsos. Então, estavam trocando Deus por deuses falsos. Então, é possível que nós nos incomodemos e isso traga uma revolta ao nosso coração. Mas essa revolta, ela deve nos fazer agir como Paulo fez, ou como Paulo agiu face o que ele estava vendo. Vamos continuar a leitura. Estava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Diante do que ele estava percebendo, o apóstolo Paulo, então, gastou tempo dissertando, ou seja, expondo
a verdade de Deus, a palavra de Deus, na sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para adorar e para estudar o Antigo Testamento, e os gentios piedosos também, mas na praça, todos os dias, versículo 17 descreve, ele estava ali falando. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Como é que se conversava? Não tinha jornal, imprensa, papel, tudo aquilo era muito difícil. Se alguém queria dizer alguma coisa, ia para a praça. Chegava lá na praça, todo mundo então se reunia e parava para ouvir o que aquele pregador tinha para dizer. Paulo então faz a coisa certa. O que é que nós devemos fazer então diante da idolatria que domina a nossa cidade? Como é que nós devemos nos posicionar? Aqui nós temos várias dicas. Nós podemos usar os meios que nós temos hoje de comunicação para falar do Evangelho. A conversação, que é importante quando nós gastamos tempo com pessoas, devemos aproveitar para testemunhar do Evangelho. Então vejam só que interessante aqui, Paulo fazendo aquela ponte para levar a mensagem da cruz. Mas aí, continuando a leitura, vejam só, eu peço que vocês acompanhem agora, porque aí nós vamos, por conta do tempo, chegar nos versículos em questão. A partir do versículo 18, acompanhem. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, duas correntes filosóficas daquela época, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ele começou a chamar a atenção por sua pregação. Então, tomando-o consigo, pegaram Paulo, o levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo conseguiu chamar a atenção da cidade de Atenas. Veja, era um centro onde muita gente discutia e falava de muitas ideias, de muitos pensamentos, e havia muita idolatria ali. Tinha Deus santo para tudo quanto era gosto. Havia deuses e ídolos para o que a pessoa quisesse ou precisasse. Mas a pregação de Paulo, vejam o conteúdo dela aqui mencionado pelos homens. Ele está pregando, parece, estranhos deuses, ao final do versículo 18. Pois ele está falando a respeito de um tal de Jesus aí, da ressurreição. A gente quer ouvir mais. O que é que ele tem para dizer para a gente? Porque todo mundo está comentando isso, até os estrangeiros que estão aqui na cidade. Então, versículo 22, Paulo, os atenienses: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Notem a ponte que Paulo utiliza para proclamar o Evangelho. Eles tinham vários ídolos, vários altares, imagens destacando cada tipo de Deus, mas havia um separado para um Deus que eles ainda não conheciam. Vejam a sabedoria de Deus em Paulo, usando aquele homem para pregar o Evangelho e dizer o seguinte: pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Como é que ele então começa a falar a respeito de Deus para os atenienses? Versículos de 24 a 28 agora são os versículos em questão para nós. Vamos começar a ler. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E o quê? De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, porque dele também somos geração.
dele também somos geração. Observem o que Paulo faz ao ter a oportunidade de pregar o Evangelho e falar acerca de um Deus que os atenienses desconheciam, que é o mesmo Deus que ainda hoje muitos homens e mulheres desconhecem. Ele começa a falar e a pregar o Evangelho por mãos humanas. E aí ele continua falando sobre o poder de Deus, o versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, o Criador de todas as coisas também é o Senhor da providência. Deus é o Todo-Poderoso que provê, estando presente em todo lugar, tudo aquilo que os homens necessitam, e mais, tudo aquilo que a criação necessita. O apóstolo Paulo diz, olha, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. O grande problema hoje que nós estamos percebendo é que a religião fabricada pelos homens sempre tenta colocar o homem em uma situação em que ele acredita que Deus está precisando dele. Deus não precisa de nós. Nós é quem precisamos dele. O que é um culto ao Senhor, senão um ato de fé, de gratidão, de serviço, atendendo ao seu chamado para que todos os povos louvem ao Senhor? Deus não precisa da gente, precisamos entender isto muito bem. Nós é que precisamos muito de Deus. Ele continua e diz, pois Ele mesmo é quem a todos dá, o quê? Vida, respiração e tudo mais. Em outras palavras, Ele é quem nos sustenta. Como nós aprendemos no domingo à noite, o poder, o reino e a glória lhe pertencem, de modo que nós vivemos porque o Senhor nos mantém e nos sustenta em todas as coisas, até mesmo nas mínimas coisas. É interessante a gente notar isso, irmãos, porque às vezes nós acreditamos que viver ou permanecer de pé é apenas algo que nós podemos fazer e que nós garantimos para nós mesmos. Sempre está a forte e poderosa mão do Senhor. Sempre está a forte e poderosa mão do Senhor. Continuando aí, ele prossegue e diz, versículo 26, de um só fez toda a raça humana. Veja que ele está se remetendo à criação, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, de um só ele criou todos nós, para que habitássemos sobre toda a terra, e ele mesmo fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da nossa habitação. Por isso que nós percebemos muitas vezes que alguém vive ou deixa de viver no momento certo. Embora nós não possamos ou não devamos tentar ao Senhor, se eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, isso não quer dizer que eu vou viver imprudentemente. Lembram quando Satanás tentou a Jesus? Ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, salta daqui do pináculo do templo. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu devo cuidar da minha vida, cuidar da segurança da minha família, preservar aqueles que estão ao meu redor, isso é claro. Mas quando o infortúnio acontece, quando um acidente ocorre, não pensem que isto escapou das mãos de Deus, porque aí nós vamos perceber em diversas tragédias ou situações trágicas, por exemplo, ou todos morrerem, ou em casos semelhantes a um que aconteceu muitos anos atrás, um avião, ele caiu no mar, e todos que estavam no mar morreram. Eu não lembro agora, eu sei que não foi aqui, foi em outro continente. Ele caiu no mar, todos os que estavam no avião morreram, exceto um bebezinho. Foi encontrado vivo lá, estava preservado, boiando lá no mar, sustentado. Quem preservou aquele bebê que não sabia nadar? Pequena criança, o ser que depende da mãe quando nasce por um bom tempo é o homem.
Vejam que uma mãe tem uma ligação tão forte com o bebê, porque ele ali é dependente até um bom tempo. Quem preservou? Percebam que nada foge ao controle do Senhor. Os tempos foram fixados previamente por Ele e os limites da habitação do homem também. Nós sabemos que um dia nós iremos partir. Versículo 27. Por que Ele fez isso? Versículo 27 diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O apóstolo Paulo, então, em sua sabedoria, cita um poeta grego e mostra que na citação deste poeta estava a verdade de Deus, porque o que ele falou baseava-se ou tinha por base, embora ele nem soubesse ou desconhecesse, uma realidade clara para o homem. Os homens vivem, se movem e existem, porque o Senhor assim preserva e deseja que eles vivam, porque nós pertencemos a Ele, porque dele também nós somos geração, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para concluir, o sermão do apóstolo Paulo, ele nos ensina muito, quando no final ele vai mostrar a ligação importante para entendermos o significado da providência de Deus. Nós ainda vamos continuar a estudar esta pergunta, mas eu gostaria de concluir com vocês hoje, lendo os últimos versículos aqui, versículos de 29 a 31, deste sermão pregado pelo apóstolo Paulo. Vamos ler juntos, versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A conclusão do apóstolo Paulo é o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O universo presente para todo homem ver continua a ser uma pregação viva de que há um Criador e sustentador de todas as coisas, de que harmoniosamente provê todas as coisas. E esta notícia e esta notificação aos homens é para que eles deixem os seus ídolos, os ídolos de seu próprio coração, porque o ídolo que o homem adora e que se vê, uma imagem de pau, de pedra, de ouro, enfim, começa ou é fabricado em seu próprio coração. Às vezes um homem, ele até não é religioso, mas o fato de ele viver a vida sem dar glórias a Deus, sem entender que a sua vida depende do Senhor, já é motivo para que ele se arrependa e se volte para o seu Senhor, aquele que o criou e que o sustenta. Por isso o apóstolo Paulo conclui dizendo no versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo e acreditou diante de todos, ressuscitando, dentre os mortos. Irmãos, a providência de Deus são as ações pelas quais Ele mantém e governa o universo. A providência de Deus é que sustenta e preserva os povos e as pessoas, os governos e as nações. Ele é quem administra por sua escolha ou permissão. Ele é quem conserva, que preserva os homens. Ele é quem guarda a sua igreja. De modo que o homem só terá esse entendimento claro em sua mente, em seu coração, se ele se arrepender, crer em Jesus Cristo, este varão aqui destinado e acreditado pelo Senhor diante de todos e ressurreto dentre os mortos. Se assim não for, se o homem não acreditar, se o homem não crer na mensagem do Evangelho, na providência de Deus para a nossa salvação, ele vai continuar tateando, tentando achar. Como um cego em meio à escuridão, ele não vai encontrar a verdade. Mas aí notem e percebam como é importante a palavra do Senhor,
porque ela é clara, ela é objetiva, ela é direta, ela não arrudeia. Ela afirma aquilo que precisa ser dito e ela aponta para o único caminho de reconciliação do homem com Deus. Às vezes, para o cristão, é difícil entender porque Deus o conduz por certos caminhos. Mas o que faz ele confiar e descansar na providência de Deus? Ele sabe que o maior bem, o maior dom, a maior obra que o homem poderia receber do Senhor, o Pai lhe deu em Cristo Jesus. E crendo em Jesus Cristo, ele tem a certeza de que mesmo que passe por aflições neste mundo, o homem não deve temer. Vejam como Deus é todo poderoso e providente. Deve temer. Vejam como Deus é todo poderoso e providente. De forma que na próxima quarta-feira nós vamos continuar, vamos estudar mais e vamos perceber que só conhecendo a Cristo, o homem então começa a notar que a sua vida ela é guiada, ela é guardada certamente, confiantemente pelo Senhor. É conduzida, é preservada pelo Senhor. De modo que, meus irmãos, é maravilhoso estudarmos este assunto e percebermos que o próprio fato de estarmos aqui é providência de Deus, é a santa providência do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai eterno, te damos graças, porque o teu ensino a respeito do cuidado paternal que tens para conosco é tão maravilhoso, que quando começamos a ouvir, nós começamos a perceber os livramentos que o Senhor nos tem dado, o cuidado que o Senhor nos tem dispensado, a saúde, a enfermidade que nos ensina a nos aproximarmos mais de Ti, a fartura e muitas vezes a falta que nos faz lembrar o quanto precisamos do Senhor. Mas, acima de tudo, nos leva a glorificar-te, Senhor, pelo dom da vida, o presente que desceu dos céus, quando o Senhor nos concedeu a Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, e crendo nele, ó Senhor, passamos a entender que o Senhor tem um mundo em suas mãos, e que o Senhor tem cuidado de nós, de modo que até mesmo passando pelo vale de lágrimas, sabemos que o Senhor trabalha para o nosso bem e pode converter o nosso choro em riso, o nosso pranto em alegre canto de livramento. Abençoa-nos, ó Senhor, e ajuda-nos a fazermos aquilo que deve ser feito, a trabalharmos, a servirmos ao Senhor, a confiarmos no Senhor, mas sem jamais esquecermos que tudo o que fazemos tem a Tua aprovação, é sustentado pelas Tuas poderosas mãos a nos guiar, o Deus onipotente que governa e mantém tudo e todos. Obrigado, Senhor, por este momento e continua a nos abençoar à medida em que estudamos a palavra e crescemos juntos para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.